cirurgião plástico. Boa noite. O senhor concorda com a Tiziana? Boa noite, Ana. Bom, essa aí é a paciente que todo mundo quer, né? A paciente ideal, a paciente que malha, que faz atividade física e que fica com gordurinha só no finalzinho, você vai ali e tira aquela gordurinha. Agora, em relação ao silicone, ela fez com 25 anos, eu perguntaria, por que não antes? Por que você não fez antes a cirurgia? Eu acho que eu não fiz Você fez com o doutor. Foi, com o doutor George. E eu acho que eu não fiz antes porque não tinha a facilidade que eu tive quando a gente fez. Porque se eu tivesse talvez tido essa facilidade antes, já eu teria feito. Doutor George, agora o senhor estava falando que ela é uma paciente ideal, mas tem aquela que é mais complicado, ou seja, tem que realmente partir para a cirurgia plástica? O que acontece na cirurgia plástica hoje em dia é uma certa banalização, certo? Porque não pode ser tratado como um produto de consumo. Não é só você querer ter o dinheiro e ir lá pagar e comprar um nariz, comprar uma mama, comprar uma coisa desse tipo. Você tem que fazer uma avaliação com o médico, ele vai dizer o que é ideal para você. E se você seguir a orientação do profissional, dificilmente vai acontecer você achar que o silicone ficou muito grande, ou ficou muito pequeno, ou que errou, que tirou muito, tirou pouco. O profissional, ele sabe exatamente o que é que precisa fazer. Se chega no entendimento da paciente aceitar a indicação médica, dificilmente você vai ter esses contratempos. Marcos Vale. Vida saudável. E eu te pergunto, essa tua decisão de fazer uma plástica foi olhando no espelho ou entrou pelo ouvido, terceiros falando que você precisava? Ah, Maria, eu não também, porque eu não aguentava o pessoal dizer, a Tiz tem o corpo lindo, só falta os seios. A Tiz tem o corpo lindo, só falta os seios. O doutor Jorge me perguntou por que eu não fiz antes, porque eu não tinha conhecido você. Olha aí, ó. Ganhou uma resposta. Ficou satisfeita, né? Muito satisfeita. Olha, né? eu vou ser sincera. Quando eu fui botar o implante, ele me sugeriu um pouco maior. E eu não segui a orientação dele. Fiquei com medo, botei menor. E ele tinha razão. E ele tinha razão. Porque daqui a uns 3, 4 anos, quando eu for mãe, eu vou botar um pouquinho maior. Sua opinião, doutor Jorge, com relação ao caso da Ângela Bismarck, que há pouco participou do programa? Eu acho o seguinte, para mim o ideal é você conseguir identificar a paciente que vai ficar satisfeita com o seu procedimento médico. Se a paciente pede mais, isso aí já denota alguma insatisfação, isso aí não é bom para o profissional. O ideal é que a paciente fique feliz e opere uma região, depois faça alguma outra coisa e fique mais ou menos na minha clínica 2, 3 cirurgias na vida toda. Geralmente a paciente engravida, o corpo dela se modifica, o filho é dos dois, mas o preço no corpo só quem paga é a mulher, e às vezes ela quer recuperar alguma coisa quando constitui a prole. Agora, nesse caso aqui, atrizes, pessoas que trabalham na mídia, trabalham com o corpo, isso aí é meio que uma maneira dela continuar na mídia, de continuar se expondo. Então a pessoa que fotografa com revista masculina, ela faz a fotografia sem o silicone, depois coloca o silicone, bate mais um ensaio, depois troca o silicone, faz mais um ensaio. Isso aí é dinheiro, isso aí é ganho, isso é um trabalho que ela está fazendo, entendeu? Então é uma situação diferente das pessoas ditas assim normais. Eu acho que aqui nessa plateia hoje tem um monte de meninas. Eu gostaria de que você dissesse para elas se você recomenda ou não fazer esse tipo de cirurgia. Na idade delas, com certeza não. Inclusive, eu tenho amigas que já se submeteram à cirurgia plástica, muito novinhas, e eu falei que se fosse eu, nessa idade, ainda não faria. Qual seria a idade? Que você diz muito novinha. Eu tenho uma amiga que fez com 18 anos. 18 não é recomendável não, doutor Jorge? Há uma idade para isso? 18 anos eu não vejo nenhum problema, né? Porque 18 anos ela pode fazer uma série de coisas já, é muito de mais responsabilidade. Mas, por exemplo, o seio. Nessa idade, se ainda não houve um desenvolvimento completo, não adianta mais você esperar, porque não vai crescer mais depois de 18 anos, né? Então isso aí é uma questão mais de saber da maturidade da pessoa, da aceitação. Exatamente. De ver como ela encara o mundo, se ela já tem uma atividade profissional, para que ela quer fazer aquela cirurgia, qual a motivação, se não é influenciada por uma amiga, por um namorado, por alguém que fez. Porque é uma coisa que às vezes não tem volta, ou a volta é muito complicada. Então você não pode fazer coisas que não tem essa facilidade de retorno. Não é diferente você cortar um cabelo, pintar uma unha de um jeito extravagante, isso aí é reversível. Cirurgia às vezes não é reversível. Nós percebemos que já há profissionais, não é? Que a rigor não são cirurgiões plásticos, mas são cirurgiões gerais que fazem algum tipo de cirurgia plástica e se apresentam ao público como tal, como cirurgião plástico. Acho que ele pode falar um pouquinho mais sobre isso. Isso aí difama, depõe contra o verdadeiro cirurgião plástico, que tem que ter, além da formação técnica clínica,
uma formação humanística também, para perceber em que ponto a paciente está com outro problema que não aquele de reparação ou de estética. Neste caso, então, o cirurgião encaminha também a pessoa a um psicólogo ou psiquiatra. Acontece isso, doutor? O que ele está falando é que é o grande problema da nossa especialidade, a grande briga é isso aí. Porque se você for analisar o CRM paulista, o CRM cearense, as principais queixas de processo, de litígios, não são contra cirurgiões plásticos, são contra outras especialidades que fazem cirurgia plástica. Dificilmente você tem uma queixa contra um especialista exatamente por essa formação, por esse tempo todo que a pessoa se prepara para fazer uma cirurgia. Então dificilmente vai cometer, digamos assim, erros grosseiros, que são as coisas que levam ao litígio, de abandonar paciente, não fazer as coisas de maneira correta. A lei brasileira não impede que um médico faça uma cirurgia plástica, mas impede que ele divulgue. Então ele não pode se anunciar como cirurgião plástico sem ser cirurgião plástico. Ele não pode dizer que faz uma lipoaspiração sem ser um médico cirurgião plástico. Então se criam outros nomes. Lipoaspiração é do cirurgião plástico. Então se cria mini lipo, lipo light, smart lipo, lipo do biquíni, lipo de Beverly Hills, lipo do final de semana, porque a lipoaspiração é do cirurgião plástico. Então se criam outros nomes para vender como uma coisa mais fácil, uma coisa mais sedutora. E aí as pessoas embarcam nisso aí porque não tem hospital, porque não tem não sei o que, é mais barato e aí acontecem os problemas. Bem, gente, queria agradecer pela participação de vocês hoje aqui no nosso Ação e Reação. Se você como personal trainer, você recomenda que as pessoas se cuidem mais, né? Exatamente. Malhem mais. Que as pessoas procurem a academia também bem orientada com o personal trainer, também formado e tudo, registrado lá no Conselho Regional de Educação Física. E segundo, terceiro, se a academia e a dieta não der jeito, procure Dr. George. Jorge, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa.